Dois rios. Transmutar a tua ausência em poesia ou preparar uma mortalha num aceno de despedida agora definitiva? Beber tua imagem, desfazê-la como miragem, molhando o coração ávido de amor? Ou então, decepar a mão cansada de colher palavras infrutíferas, inúteis como nossas vidas, dois rios que se separam? Bom, esses breaks aqui são mais divertidos que o programa, vocês não podem ver. A gente faça um making off para vocês. Segundo bloco, Urbanidades sobre Poesia, com Valdir Alvarenga, um amigo querido que topou vir aqui no programa Urbanidades. Bom, para a gente não perder mais tempo, a gente estava nesse garoto que nasceu no morro e que, pelas condições geográficas da sua moradia, não podia andar de bicicleta, não jogava bola, e aí... Tinha que ler. Tinha que ler. Lia tudo que via pela frente, e aí é notado por uma garotinha ou outra, e começa a escrever. Sim, meus cadernos. É uma fase, nós estamos falando aqui, fim da década de 70, em que não existe nenhum tipo de meio de reprodução que não seja os mimeógrafos. Sim, mimeógrafo. Ou a cópia com carbono. Até surgiu a máquina elétrica, que aí Sim, o pessoal começava... mas ainda seria uma fonte, né, de impressão. Isso. A gente não tem os recursos que tem hoje. A produção daquela época era extremamente artesanal. Artesanal. Bom, então eu quero retomar daí. Fim da década de 70, 78, né, com a abertura, pseudo-abertura, né, as pessoas retornam para o Brasil, os exilados. Na década de 80, Santos em si passa por um momento peculiar de abertura. Havia uma espécie de fluxo reprimido de produção. Sem dúvida, sem dúvida. Conta daí o que aconteceu. Sim, como eu te disse, isso foi no Brasil inteiro e também fora. E em Santos foi precisamente com o Grupo Picaré. Até então, eu lá, um rapaz saindo na adolescência de periferia com meus escritos, já tinha acalentado um sonho de escrever um livro de poemas e tal, já tinha até material para isso. Eu vi no jornal, a Tribuna, cidade de Santos, Feira de Literatura Independente, entrega seu poema para expor num varal. E eu, sinceramente, meus contatos de amizade eram só ali do Valongo, ou então indo para o Gonzaga, encontrar a turma para ir para o Sírio, que era o baile de rock da época, os loucos, todos e as loucas a gente se encontrava. E quando eu fui no Teatro Municipal, as primeiras pessoas que eu encontrei foram o Raul Cristiano, que agora é o atual secretário de Cultura, ele era o Papa, era o líder do Picaré, o Sidney Santos, o Alex Sakai, Fausto José. Encontrei esse pessoal, eu timidamente com meus poemas para expor no varal. E foi uma coisa assim muito louca, porque a partir daquele momento eu passei a fazer parte do grupo, né? Foi uma semana inteirinha de exposição e culminou com uma passeata poética na costa. Literalmente a gente, sem avisar... Acho que mais que literalmente, literariamente. Literariamente. E sem avisar Detran, que não sei que era na época, a gente fez uma passeata para o trânsito, os ônibus tinham que se desviar. Eu me lembro que a gente distribuía poemas, né? E eu fui distribuir para uma senhora, ela estava no carro e ela fechou assim a vidraça e falou: "Eu detesto poesia". Falei: "É um direito seu", né? Mas aquilo foi até, falei: "Caramba", né? Como você falou, a gente vai naquela inocência, né? De querer mostrar até a gente é inocente nesse sentido. E, então, eu digo que o Picaré para mim foi um laboratório, porque o pessoal já tinha livros e eu pude, através dessa revista, eu pude ver o meu primeiro poema impresso. Né? Mostra para aquela câmera ali, acho que... essa foi o Grupo Picaré, ele tinha uma revista que a gente se encontrava semanalmente, a gente se reunia na escadaria da Facus. Faculdade de Comunicação? A gente se reunia na escadaria todo santo sábado, à tarde, na escadaria. Depois vocês não eram, acho que o Rafael, acho que era, alguém fazia jornalismo, né? O Rafael, né? O próprio Raul, né? A maioria era universitário. E foi aí que eu também comecei a ter contato com esses meus amigos universitários, depois eu acabei ingressando na faculdade também, né? Quer dizer, a minha transformação veio daí. Aí o grupo se manteve mais uns 2 anos e acabou. Sim. Mas antes de acabar, eles produziram... a Picaré é uma dúzia de poetas. Aqui tem os 11, o 12 não pôde comparecer, tem as fotos do pessoal da época, né?
E o que não pôde comparecer, o nome dele é Vieira Vivo. E a gente coloca assim, o poeta vivo não... Nossa, a frase eu ia chamar a atenção, você falou, o poeta, é uma foto com todos andando na praia, né? Detalhe pro Raul, que tinha uma barba absurda aqui, né? E andava com uma bicicleta, tem uma foto dele andando de bicicleta que é curiosa. Bom, mas enfim, o fato é, o poeta ausente é o poeta vivo. Você vê que foto que fala emblemática, e na verdade só quer dizer que o cara que se chamava vivo que estava ausente. Né? Você não mencionou o Canuto, que também está aqui. Canuto. Aí acabou o Grupo Picaré e eu e o Antônio Canuto, cara do Grupo Picaré, a gente resolveu fazer a Mirante. Baseado também assim na experiência que a gente teve com o Laboratório Picaré, né? Eu digo que o Picaré em Santos, mal comparado, ele foi a nossa semana de arte moderna, porque então até a poesia era só de gabinete, não tinha esse lance de ir para as ruas, né? E como o grupo acabou e tinha essa revista, eu e o Canuto resolvemos criar, só que a gente era totalmente diferente, o pessoal era mais engajado, não, a gente não era mais assim... Elabora mais. Engajado politicamente, partido. Eu passei a ser depois disso. Então a gente não era alienado, porque a gente tinha consciência do momento histórico que a gente vivia. Tanto é que tem na Mirante a abertura... Mas veja bem, o comentário que eu faço aqui, até por ter sido colaborador da Mirante e participar dessa época também, é que não era um engajamento deslumbrado, era um engajamento consciente, né? Sim, sem dúvida. Mas a gente tinha uma diferença que era a gente trazia o lirismo, né? Tanto é que na revista aqui, ó, o lirismo está de volta, né? O que seria o lirismo está de volta? Essa é a Mirante Zero? A Mirante Zero. O que seria o lirismo está de volta? Trazer a poesia lírica de Camões, Cecília Meirelles, mas sem esquecer a produção da época, né? Torquato Neto, Rimbaud. Você pegava o Torquato, uma mistura. Que era, assim, era a própria releitura da Tropicália. Sim. Colocando naquele cadinho de mistura Rimbaud e poetas românticos e parnasianismo na veia, né? O curioso aqui, eu vou colocar na câmera de novo aqui, ó, é que a produção dessa revista era extremamente artesanal. Total. Então, eu lembro que, eu não sei se era você ou o Canuto, digitavam isso aqui, aí montavam, né? Com cola. E as letras aqui em cima, que hoje você pode escolher entre milhares de fontes possíveis num computador, era feito com uma espécie de normógrafo de reguinha, não é isso? Sim. Daqueles que você compra numa papelaria. Aquele do exército também, pegava aquela, você riscava, né? Ou até letra 7, né? Aqueles também, decalques letra 7, de letra, né? Agora, tem uma coisa assim que eu gostaria, aproveitando o ensejo. A gente, quando surgiu com a Mirante, não tinha a pretensão de fazer uma revista. Era um módulo de divulgação da poesia lírica. Tipo assim, vamos fazer o que acontece, uma brincadeira. Mas a revista teve uma repercussão. Teve gente que comprou a revista, queria publicar, e a gente partiu para o número 1, que tem um fato histórico muito importante, que é a entrevista que eu consegui com o Rodão Mendes Rosa. Eu acho que é a única entrevista que o Rodão deu, nem para a tribuna ele deve ter dado uma entrevista. Você fala do Araquém também, né? O Araquém, quando começou, ele pegava a produção não comercial dele e falava: Valdir, usa na Mirante. Eu sempre tive o privilégio de conhecer as pessoas de Santos, assim, em grande parte artistas, sempre que colaboraram com a revista, sem cobrar nada, sabe? A gente vai ter que parar para o bloco, para fechar o bloco. O bloco que vem a gente fala mais de poesia, a gente fala da Mirante hoje, 30 anos de Mirante, 30 anos. E os rumos dessa poesia no Brasil dessa década, ok? A gente já volta.